Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 1. Perseverante como terebinto e como o carvalho. Sexta-feira. Ler com oração Romanos capítulo 5, versículos 3, parte B e 4. A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A tribulação produz perseverança. Por meio da fé, a verdade que é o próprio Deus chegou a nós, e assim recebemos os elementos divinos que nos habilitam a cuidar das pessoas. Acerca da fé, lemos Romanos capítulo 5, versículo 2, que diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a fé subjetiva que adquirimos no ato de crer e passamos a ter acesso à graça de Deus, na qual permaneceremos firmes se continuarmos conectados a Ele. Se pela fé não deixarmos essa conexão cair, a graça na qual estamos firmes suprirá tudo o que necessitamos até ao final, quando seremos glorificados. O versículo seguinte mostra-nos de que forma isso ocorrerá. Romanos capítulo 5, versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É a tribulação que produz perseverança. Querendo ou não, as provações são necessárias para nossa transformação. Por isso vamos dar graças a Deus quando surgirem sofrimentos, pois por intermédio deles podemos compreender melhor a perseverança. Não nos devemos gloriar apenas nas tribulações, mas também na perseverança, pois esta produz a experiência, em grego dokimi, que significa aprovação ou caráter aprovado. Deus quer aprovar-nos. O resultado vem depois desse processo. Nossa fé precisa passar por tribulações que geram a perseverança, e a perseverança gera a aprovação para alcançar a esperança da glória. Podemos afirmar então que a perseverança marca a passagem da vida espiritual incipiente para a maturidade. Portanto, precisamos dela como um ticket que nos leva de um estágio da vida espiritual para outro mais elevado. Conquistada por meio das provações, a perseverança hipomoné, portanto, é um item fundamental para alcançarmos a maturidade. Para compreender melhor a necessidade de provações, leiamos 1 Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 ao 5, parte A. Nessa porção temos a fé, o amor e a esperança, e no fim ganharemos uma herança sem mácula, imarcessível, reservada no céu para nós. Contudo, para chegar a esse estágio, precisamos da revelação do versículo seguinte. Versículo 6 diz assim: se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações são necessárias para a mudança de um estágio espiritual para outro. No versículo está registrado, se necessário, indicando que Deus não manda provação se não for necessário. Prosseguindo no livro de 1 Pedro, lemos: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível,
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 7. Vemos que nossa fé tem um valor, e esse valor depende de sua pureza. Quanto mais o ouro é apurado pelo fogo, mais impurezas são retiradas e mais valioso ele se torna. Semelhantemente, quanto mais nossa fé for refinada pelas experiências de sofrimento, mais valiosa se tornará. O que aumenta o valor de nossa fé é a pureza proveniente do refinar do fogo. As tribulações são esse fogo que elimina de nós as coisas naturais e impuras, tornando nossa fé mais preciosa do que o ouro. Por isso, não rejeitemos as tribulações. Que o Senhor nos faça perseverantes nessa questão. Pergunta de hoje: por que temos necessidade da tribulação para adquirir perseverança? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.